Pronto. Vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos, vão entrando. Oi, Rosana, Valéria, tarde. Vão entrando, gente. Boa tarde. Vão apertando o coraçãozinho, me ajudem a fazer essa live aparecer para mais pessoas. Quando a gente aperta o coraçãozinho, a gente tem que saber administrar aqui o Instagram e utilizar todos os recursos que ele tem. Então vocês podem tanto apertar o coraçãozinho quanto encaminhar a live pelo aviãozinho para algum terapeuta ou algum aspirante a terapeuta que tem vontade de trabalhar com o que ama e conseguir viver do que ama, do seu trabalho. Boa tarde! Olha, o Matheus tá aqui, Matheus que me fez sofrer agora há pouco lá na academia, ó. Que bom, gente, que bom encontrar vocês aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é um tema que é muito importante tanto para nós terapeutas, como também para quem não é terapeuta, para poder entender como é que a mente funciona, como é que você chegou a ser essa pessoa que você é hoje, porque é uma frase que eu sempre falo para vocês, né? O que nos enfraquece é não saber o que nos acontece. Quando a gente tem a oportunidade de entender um pouco mais sobre a mente humana, como a mente funciona, como é que eu tenho os valores que eu tenho hoje na minha vida, como é que eu considero algo certo ou algo errado. Lembrando que cada pessoa vai ter o seu parâmetro, a sua base de decisões, né? Então, não tem pessoas que, por exemplo, consideram algo certo, correto, algo que pra você é muito errado, por exemplo. Pois é, como é que a gente tem pessoas que têm tantos valores diferentes assim no mundo? Será que a gente nasce desse jeito? Será que isso vem com a gente ou isso é construído durante o nosso processo de crescimento e desenvolvimento? Ou são os dois? Isso é construído com o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento, ao mesmo tempo também que tem aqui a minha habilidade ou o meu conteúdo nato que nasce comigo de característica. Então hoje a gente vai estudar sobre isso. Hoje vai ser uma aula live ou uma live aula. É como nós formamos os valores do nosso caráter, do caráter humano. E esse assunto, gente, é um assunto fundamental para todos os terapeutas, porque vocês precisam entender como é que esse processo acontece, porque é justamente esse processo que faz a pessoa chegar no estado que ela chega quando ela te procura querendo o seu serviço de terapia. O que a gente vai fazer hoje aqui é aprofundar na formação do modelo de mundo. Sabe aquele assunto que eu falo muito que é tão básico, né? Um conteúdo que é tão básico da programação neurolinguística, que eu acho que é um dos grandes ganhos que a gente tem, que é a gente entender como é que o mundo, o nosso mundo se forma aqui dentro da nossa mente. Pois é, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Que bom, gente, que bom ver vocês aqui. Vamos lá então. Deixa eu parar essa musiquinha aqui, porque senão eu fico gritando. Aproveitem e me falem aqui quem que já é meu aluno ou não. Quem for meu aluno, coloca eu, só para eu saber como é que a gente tá aqui. E aí eu vou alinhando e calibrando a forma como eu explico um assunto que é tão importante, gente. Ivan, que bom te ver aqui. Ótimo. Boa tarde. Muito bem, vamos lá então.
Nós vamos então começar a nossa live aula. E hoje eu vou explicar de uma forma mais detalhada e mais aprofundada o processo de construção do nosso modelo de mundo. Nós vamos entender através dessa explicação, dessa aula, como é que a gente forma os nossos valores, como nós formamos os valores de um caráter humano, como é que esse processo acontece. Deixa eu só ligar aqui meu computador na tomada para não desligar. Pronto. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Lavor e eu ajudo terapeutas a se tornarem terapeutas de alto valor, que são capazes de entregar muito resultado no processo deles, na vida das pessoas que os procuram para realizar terapias com eles. Então nós, através de um método que se chama Método Terapeuta de Alto Valor, nós temos um passo a passo bem detalhado, bem organizado e uma delícia e divertido de fazer, onde você, seguindo esses caminhos, você consegue se tornar um terapeuta de alto valor, capaz de gerar muito resultado na vida das pessoas e resultados para a sua vida também. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a formação de valores do caráter humano. E a primeira coisa que a gente vai lembrar aqui, que eu quero trazer para a memória de vocês, é a explicação do que é o consciente e do que é o inconsciente, na verdade. Vamos lá. Se a gente pudesse dividir o nosso cérebro, e gente, a gente não pode, tá? Essa divisão ela não acontece na verdade. Eu estou usando aqui uma analogia, uma metáfora. Se nós pudéssemos dividir o nosso cérebro, nós temos uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Sabe aquela figurinha que é uma figura famosa do iceberg, que mostra o iceberg dentro do mar, né? E aí tem a pontinha do iceberg para fora, que fala que é o consciente, e todo o resto do iceberg que está aqui mergulhado no mar é o nosso inconsciente. Pois é, exatamente isso que acontece. Por que a parte menorzinha, a pontinha do iceberg é o nosso consciente? Porque na nossa mente, o que fica no nosso consciente, o que fica na nossa consciência, são as informações que são úteis a gente usar no dia a dia e as informações recentes, quando elas estão chegando na nossa mente, elas acabam de chegar na nossa mente, essas informações elas estão ativas e recentes e elas ficam no nosso consciente. Aí nós vamos entender como é que esse processo acontece na nossa consciência para que a gente construa os nossos valores a partir dessas informações que a gente capta, principalmente através das experiências que a gente tem na vida e de um processo de repetição também, porque o ser humano ele aprende através de dois processos, o de repetição e o de experiência. Muito bem. No inconsciente vai ficando tudo que a gente vive na vida e que a gente capta do mundo externo e que a gente não usa. Então, se não é útil, eu vou automaticamente, num processo do nosso cérebro, mandar essas informações, empurrar essas informações, empurrar para o nosso inconsciente. Ok? Até aqui tudo bem, né? Muito bem. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar especificamente mais da nossa consciência, tá? Não é do nosso inconsciente, não é dessas informações que a gente vai empurrando para o nosso inconsciente na medida em que a gente vai vivendo a nossa vida, porque essas informações elas não são úteis e na medida em que elas não ficam recentes, elas são enviadas para o nosso inconsciente. Hoje o nosso foco vai ser o consciente. Então, vamos entender o que é a consciência. A consciência, a parte consciente da nossa mente, é a relação racional que nós temos com todos os nossos conteúdos memorizados. Tá, Cláudia, mas como é que a gente memoriza esses conteúdos? Então eu só vou repetir aqui, o que é a nossa consciência? Qual é a parte, essa parte que nós chamamos de consciente? Qual é o processo que a gente começa a memorizar essas experiências para a gente construindo esse conteúdo. Então, se o consciente é a relação racional com todos os nossos conteúdos memorizados, como é que a gente memoriza esses conteúdos? Muito bem. Agora a gente vai para o processo da programação neurolinguística, de como a gente constrói o nosso modelo de mundo, através das nossas experiências e tudo o que a gente vê, ouve ou percebe. Então, tudo o que a gente, através dos nossos sentidos,
se relaciona com a realidade, a forma que a gente tem de se relacionar com a nossa realidade é através dos nossos sentidos. Tudo que nós captamos através dos nossos sentidos, nós memorizamos, ou seja, isso entra para o nosso consciente, a primeira portinha de entrada. Fazendo uma analogia, tá? Porque tem muitas informações que já vão direto para o inconsciente, tá tudo bem. Mas aqui, como eu falei para vocês, hoje a gente vai focar no consciente, no processo do nosso consciente. Então, como é que a gente memoriza essas informações? Através de tudo que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente sente. Muito bem. Se eu acabo de absorver aqui uma informação, por exemplo, vocês aqui comigo, se essa é uma informação nova para vocês, vocês vão fazer exatamente esse processo que eu vou explicar. Vocês vão absorver essas informações que eu estou falando para vocês, essas informações elas vão ficar ativas na parte consciente da mente de vocês, na medida em que eu for explicando. Uma vez ativa essa informação, ela começa a ser processada na sua mente. E esse processo, ele vai consolidar ou não o que eu estou falando. Ou seja, se vocês perceberem confiança nesse processo ou nessas informações, se vocês entenderem, por exemplo, que essas informações fazem sentido para vocês, vocês começam a consolidar, a processar essas informações. Muito bem. Uma vez que vocês captaram essas informações e começaram a processar na mente de vocês, qual é o próximo passo que acontece dentro da nossa mente e que é assim que é o mesmo caminho que a gente segue quando a gente vai construir os nossos valores. A gente começa a introjetar essas informações que a gente foi recebendo na vida. Então, vocês começam a trazer essa informação para o dia a dia de vocês, para a prática de vocês, para a experiência de vida de vocês, e aquilo vai fazendo muito sentido para cada um de vocês. E é assim que nós introjetamos as informações e os valores, enfim, porque valores nada mais são do que informações que nós recebemos de educação de pais, de educação de igreja, de educação moral, por exemplo, de uma sociedade, né? Se a gente para pensar, em diferentes sociedades, nós temos vários conteúdos que são certos e errados e bases diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, dependendo da cultura, eu acho que é na Índia que a vaca é sagrada. É na Índia que a vaca é sagrada? É na Índia. Na Índia que a vaca é sagrada. Vamos pensar o seguinte, lá na cultura da Índia, uma vez que eles têm a vaca como um ser sagrado, esse valor é um valor completamente diferente do que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso país, onde nós consumimos a carne como um alimento. Percebe que nós temos uma base diferente na nossa mente de consulta de valores influenciado por uma cultura de um país inteiro. Então é assim que acontece na nossa mente. Então todos os valores que nós vamos construindo no nosso caráter, eles percorrem esse mesmo caminho. Imagina desde pequenininho, você passando por várias experiências, o teu pai te falando, olha, teu pai, tua mãe ou os cuidadores, você não pode roubar, ou você não pode bater, ou mentir é feio. Você vai ouvindo uma série de comandos que vêm das pessoas que cuidam de você, da escola, da igreja, da sociedade, e na medida em que você vai captando esses comandos, qual é o processo que acontece na sua mente para que aquilo vire um valor ou não? Você capta essas informações ficam ativas na sua mente, você acabou de captar. Você, uma vez que captou essas informações, através do que você vê, do que você ouve, do que você sente, você começa a processar na sua mente essas informações. E você vai validando. Se você, por exemplo, se for alguém que vai te ensinar um valor, que você tem um vínculo afetivo muito grande, que você confia, você começa a consolidar, você começa
a classificar aquela informação que você está recebendo como algo confiável. Agora, se for uma pessoa que você não tem a mínima confiança ou o mínimo vínculo, por mais que ela fale a mesma coisa de uma pessoa que você confia, você já vai processar essa informação de um jeito diferente. Então, a parte da consolidação da informação que a gente recebe na nossa mente, que fica ativa, ela tem total relação com o quanto aquilo faz sentido para você e com o quanto você confia no canal de informação que você está recebendo e que ela está ativa ainda na tua mente. Muito bem, nesse processo de consolidar essas informações, vamos supor que aquilo para mim não bateu muito bem, não senti muita verdade, eu não acredito naquilo, não tem a ver comigo, não tem relação com algo até com a minha experiência, porque nesse processo de consolidação é onde inclusive a gente começa ou a repetir o que a gente aprendeu, se a gente acredita, se a gente validou aquela informação que chegou na nossa mente, ou a gente começa a experimentar aquilo e a partir da experiência, se faz sentido pra gente ou não, a gente passa pro último processo, que é o processo de introjetar aquela informação que a gente recebeu na nossa vida. O que é o introjetar? Quando a gente introjeta uma informação, um aprendizado, e valores são aprendidos, quando você introjeta, nessa fase de introjeção, você está admitindo que aquilo faz parte do seu ego. O que é o ego? O ego é a noção que a gente tem da gente mesmo. O ego ele vai sendo construído na medida em que a gente vai crescendo e vai passando por todo esse processo de construção dos nossos valores, do nosso caráter. Tá dando para entender, gente? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Me falem aí. Coloquem aqui para mim se vocês têm alguma dúvida do que eu falei até agora. Se faz sentido ou não, ó, olha só. Eu acabei de dar informação para vocês, essa informação está ativa na mente de vocês. Se vocês confiarem em mim no que eu estou falando e na medida que vocês estão aí processando essas informações na mente de vocês, vocês estão parando para pensar, não, acho que vale a pena, não, acho que não é, não, acho que, nossa, acho que nada a ver do que ela está falando. Vocês estão na fase de consolidação dessa informação. Me mandem as dúvidas aqui se vocês tiverem, vamos lá. E aí a gente vai depois para a parte de introjeção. Deixa eu esperar vocês falarem aqui. Vamos lá, gente, conversem comigo. Me deixem aqui sozinha, só passando informação. Quero entender o quanto o que eu estou explicando aqui de fato está sendo absorvido para a vida de vocês, porque isso é fundamental para que vocês entendam. Sabe uma pergunta que vocês me fazem muito, principalmente os alunos que estão aqui? Nossa, Cláudia, mas como é que a gente no detalhe constrói esse modelo de mundo? É exatamente dessa forma como eu estou explicando aqui. É exatamente esse processo. Informação ativa entra na nossa mente através dos sentidos. Ela começa a ser processada, então eu estou na fase de consolidar essas informações. Se eu passo ou no que eu passo a acreditar ou não, isso já vai virando o que eu vou introjetando para viver a minha vida adulta. Porque assim, olha, inclusive nesse processo de você consolidar a informação e aceitar ou rejeitar a informação que você está recebendo, informação, entenda, experiência, orientação de vida, valores, porque a gente vai muito aprendendo a viver. Não existe uma escola da vida, né, gente? Devia existir, inclusive. Uma escola onde ensinasse a gente a lidar com dinheiro, a entender da nossa mente, a reconhecer as nossas emoções, mas isso não existe. Então, como é que a gente vai entendendo da mente, entendendo da gente mesmo, reconhecendo as nossas emoções, aprendendo a lidar com o dinheiro, entendendo e aceitando se eu posso trair ou não, se eu devo casar ou não, se casamento é pro resto da vida ou não. Tudo isso são valores que a gente vai aprendendo a partir das pessoas que a gente convive. Pessoas, entenda, cuidadores, escola, religião, sociedade, família. E é a partir desse processo que a gente começa a ir fazendo as nossas escolhas dos valores, que a gente vai entendendo depois desse processo de receber informação ativa, consolidar e introjetar, eu vou escolhendo
eu vou escolhendo o que vai fazendo parte de quem eu acredito que eu sou, o que eu devo ser na sociedade, e outras coisas eu vou rejeitando e falando, não, isso daqui não vai fazer parte de mim, isso daqui eu não acredito ou não tem a ver comigo. Então, isso é muito importante esse entendimento, porque muitas vezes, boa parte dos problemas que as pessoas têm na vida é porque valores que foram construídos durante esse processo de desenvolvimento humano e que é comum a todos nós, são valores que precisam ser revistos. São valores que fizeram sentido quando a gente era pequenininha. Só que hoje talvez não faça mais sentido. E a gente precisa entender como esse processo funciona para a gente saber o caminho e saber, inclusive, que existe a possibilidade da gente rever os nossos valores e reconstruir todo esse sistema de valores que a gente tem na nossa mente, que a gente utiliza como base para ser feliz, na busca do prazer e da felicidade. A gente tem condições e a gente pode rever esses valores para que a gente, na nossa vida adulta, consiga construir uma vida mais feliz hoje. Isso é o que a gente chama na PNL de atualizar a programação. Você fazer uma atualização dos seus valores. Primeiro, reconhecer esse processo. Reconhecendo esse processo, você vai entendendo por que você acredita no que você acredita hoje. E aí você pode ser capaz de olhar para isso com mais flexibilidade, entender se esses valores que você acredita e carrega até hoje, de fato, fazem sentido para a sua vida hoje, porque eles podem ter feito sentido para a vida, por exemplo, dos seus pais, na época dos seus pais, quando você era pequenininha, e agora pode não fazer mais sentido. Então a gente precisa entender que esse processo ele existe, como é que ele funciona e que eu consigo fazer um processo contrário, inclusive de revisão desses valores, porque senão, quando a gente vai para a fase de introjetar esses valores, a gente passa a acreditar que esses valores somos... Nossa, eu lembrei somos nozes. Como é que é aquele negócio as árvores somos nozes? Somos nós. Ai, gente, não podia perder essa lembrança dessa piada. Mas vamos lá. Só talvez eu tenha entendido, né? Pois é, esses valores somos nós. Então, assim, às vezes a gente acredita que a gente é daquele jeito, que a gente é o que a gente acredita que a gente é. E muitas vezes aquilo que a gente acredita que a gente é ou que a gente deve ser não é o que faz a gente feliz hoje. Tá dando pra entender, gente? Vamos lá. Deixa eu já ver aqui algumas mensagens. Faz sentido, total sentido. Ótimo. Muito bom. Então tá. Tá bom. Então eu vou continuar aqui e se der tempo eu até abro aqui para perguntas, tá, gente? Eu tô vendo que tem algumas pessoas mandando uma solicitação. Se der tempo eu até chamo, tá bom? Ok. Então a gente falou, recapitulando aqui, o que é a consciência, que é a relação racional com os nossos conteúdos psíquicos memorizados. Nós falamos aqui como é que nós memorizamos o nosso conteúdo psíquico, qual é esse processo de memorização do nosso conteúdo psíquico. E agora eu vou explicar para vocês o seguinte, muito bem. Vamos entender agora o que é o pensamento nesse processo todo. O pensamento é a primeira função do nosso consciente. É o uso voluntário que a gente tem da nossa mente para enfrentar a vida. Então, o pensamento ele é a primeira função do consciente. Quando a gente nasce, a gente ainda não tem o nosso consciente desenvolvido. Ou seja, se o nosso consciente é a relação racional com os conteúdos que a gente vai memorizando psiquicamente, a gente vai desenvolvendo o nosso consciente na medida em que a gente vai passando por experiências e vai memorizando essas experiências. Quer ver um
exemplo bem legal e bem lúdico e leve de entender isso? Assistam Divertidamente. Esse desenho animado ele foi feito por 9 neurocientistas e ele explica exatamente esse processo que eu estou aqui ensinando para vocês. Na medida em que a Riley, que é a nenenzinha que nasce, o filme todo fala das emoções na sala de controle da mente da Riley, né? Na medida que ela nasce e abre o olhinho, e essa cena é logo no início do filme, é bem legal, ela abre o olhinho e ela vê os pais falando, que coisa mais linda. Automaticamente já entra uma bolinha na sala de controle da mente dela, que é uma bolinha que tem uma memória e uma emoção de alegria. A primeira emoção que chega junto com a memória que entra na mente dela é de alegria. A nossa memória ela é construída de fatos e emoções junto. Então, quando a gente nasce, assim que a gente ainda não tem conteúdos psíquicos memorizados para ter uma mente construída. Isso vai acontecendo na medida em que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, sendo assim, quando é que a gente começa a construir o nosso pensamento? Quando a gente é capaz de ter uma quantidade suficiente de conteúdos memorizados para começar a fazer escolhas, que é o que a gente chama de enfrentar a vida. É a partir deste momento, quem tem criancinha pequena, quem tem filho pequeno, isso é muito legal saber. É a partir deste momento que a criança começa a se relacionar com a realidade e começa a... Sabe aquela fase que a gente fala, nossa, a criança está virando gente. Ela está manifestando as vontades, os desejos, não, sim, fazendo birra. É neste momento que ela começa a pensar, a construir o pensamento dela e vai fazendo escolhas racionais para enfrentar a vida dela, que a vida de uma criança, de escolher brincar, comer, tomar banho ou não, enfim. Então, assim, é muito importante a gente pensar que a nossa consciência, ela influencia o nosso pensamento, que é a primeira função do nosso consciente, e que influencia, uma vez influenciando o pensamento, influencia nas nossas sensações e nos nossos sentimentos e no nosso comportamento. Então, olha a importância de entender tudo isso. A nossa consciência... Gente, tá dando para entender? Sim, estamos sempre em processo de mudança. Acho que tá, né? Tá bom. Então vamos lá. Se a nossa consciência é a nossa relação racional com os nossos conteúdos memorizados e ela interfere nos nossos pensamentos, entendendo que o pensamento é a primeira função do nosso consciente e todos os nossos pensamentos influenciam nos nossos sentimentos, que influenciam nos nossos comportamentos, é muito importante quando a gente vai tratar, cuidar de uma pessoa, trabalhar com uma pessoa no nosso processo terapêutico, entender quais foram os conteúdos psíquicos memorizados por aquela pessoa que está ali na sua frente e que está trazendo aquelas queixas, aqueles problemas que ela está vivendo hoje, quais foram esses conteúdos memorizados por ela e que estão influenciando no pensamento dela, no que ela está sentindo e no comportamento que ela está tendo na vida dela naquele momento em que ela te procura para fazer um processo com você. Muito bem. Sendo assim, o que a gente pode concluir? Que a formação dos valores do nosso caráter, na verdade, é o resultado do conjunto de tudo que a gente vive, desses valores, desses sistemas de crenças, dessas informações que a gente vai deixando ativas na nossa mente, processando, consolidando, introjetando, e que a gente vai utilizando tudo isso, que são valores que a gente vai julgando como bons e adequados para poder reger a nossa vida. Então, os nossos valores e os valores do nosso caráter, eles são, na verdade, o resultado de tudo isso. E todo esse conteúdo que a gente vai construindo aqui é o que a gente vai utilizando na busca do prazer pela vida, da nossa felicidade idealizada, ok? É importante a gente pensar o seguinte, gente, que
todo esse conteúdo memorizado, todas essas memórias, e de novo, assistam divertidamente, que vocês vão entender de uma forma muito divertida como esse processo funciona na mente, e ali eles trazem sob a ótica das emoções. Todas as memórias, elas têm fatos e emoções juntas. Então, é um filminho bem ilustrativo para entender esse processo que eu estou explicando aqui para vocês. Todas as memórias, elas estão sempre à disposição da gente antes da gente agir. E aí é onde entra o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é exatamente o que a gente vai decidir priorizar de memórias que a gente tem aqui consolidadas e introjetadas para agir na nossa vida. As nossas atitudes, e tudo isso, gente, é um processo muito rápido, tá? É automático, inclusive, porque como é um processo de funcionamento da nossa mente, esse processo ele acontece muito rapidamente e ele acontece de uma forma que a gente não percebe, né? Em segundos. O que eu tô aqui levando quase 1 hora para explicar para vocês acontece em segundos. E acontece em segundos o tempo todo na nossa vida, ok? Então o nosso livre-arbítrio nada mais é do que a gente consultar essa base que a gente tem aqui na nossa mente de memórias, que é o nosso conteúdo psíquico, e decidir o que a gente vai considerar para tomar uma decisão ou ter uma atitude na nossa vida, a partir do que a gente, inclusive, introjetou de valores morais. Nesse processo de desenvolvimento, a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado, através das experiências que a gente passa e através da repetição. E a gente também tem os nossos desejos, as nossas vontades, que são nossas, né, inatas. E o que a gente... Qual é a complexidade da vida, na verdade? É esse ego, essa consciência, essa noção de quem eu sou e de quem eu acredito que eu deva ser, encontrar pontos de equilíbrio entre os meus desejos, as minhas pulsões e o que eu aprendi que é certo e errado fazer, ou seja, todos os nossos valores. Então, muitas vezes, quando a gente é pequenininho e a gente aprende alguns valores dos nossos pais, corresponder a isso e agir dessa forma, ou seja, o nosso ego ir escolhendo agir conforme os nossos pais, por exemplo, ensinaram que a gente deveria agir, faz sentido. Mas na medida em que eu vou crescendo, vou virando adolescente, vou virando adulta, vou tomando conta da minha vida, né? A nossa primeira tarefa como ser humano é dar conta da nossa própria vida. É a gente conseguir, inclusive, se sustentar financeiramente. Porque o financeiro está junto com o emocional e aí isso daí é um outro assunto para outra live. Mas vamos lá. Faz sentido quando eu pequenininha ficar agindo conforme a minha mãe e meu pai falam que é para eu agir. Mas quando eu cresço e viro adulto e tomo conta da minha vida, eu preciso começar a reconhecer mais os meus reais desejos, as minhas reais vontades. E saber negociar internamente, fazendo aquela revisão de valores que eu falei para vocês, o que faz sentido eu aceitar desse meu desejo, dessa minha vontade, ou o que não faz sentido hoje para a minha vida? A Cláudia falando, e não o que os pais da Cláudia ensinaram para ela, que fazia sentido para a Cláudia quando ela era pequenininha e que fazia sentido naquela época lá atrás, quando os pais dela viviam naquela realidade que vivia. Muitos problemas que a gente tem na nossa vida adulta é justamente por a gente não ter esse conhecimento e não realizar um processo de revisão desses valores, para que a gente acolha e reconheça quem nós somos de verdade, quais são os nossos desejos. Esse trair faz sentido para mim ou não? Mentir, sei lá, eu tô pegando exemplos que são muito fortes, né? Ser executiva e trabalhar 12 horas para poder ter um carro do ano, uma casa maravilhosa, isso faz sentido para mim ou não? A profissão que eu escolhi de ser médica faz sentido para mim ou não hoje na minha vida? Porque o que nós vemos são muitas pessoas ainda na vida atual seguindo os valores e as informações que elas receberam desde pequenininhas desse sistema, né? Família, pais, escola, igreja,
e ainda acreditando que precisam corresponder ao que elas aprenderam que elas precisavam ser e negando quem elas gostariam de ser de verdade. E isso não dá certo, gente. Isso traz uma infelicidade danada. Sabe aquela sensação de vazio que muitas pessoas têm? Pois é, essa sensação de vazio, ela está muito relacionada ao quanto eu consigo ser quem eu sou verdadeiramente, ou ao quanto eu estou distante de quem eu sou, cumprindo um papel de quem eu acreditei que eu deveria ser. Ou seja, quanto mais eu sou eu de verdade e sei quem eu sou, entendo quais são os valores que fazem sentido para mim hoje ou não e sou capaz de rever tudo isso, mais felicidade eu vou sentir. Quanto mais distante eu estiver do que eu acredito, dos meus desejos, das minhas pulsões, realizando essa harmonia interna, nessa negociação interna com o que eu quero ser, com o que eu desejo ser, com o que eu aprendi que eu deveria ser, que são essas regras da sociedade, e o meu ego aqui decidindo quem ele ouve, se é o meu desejo, se é a minha pulsão de fazer alguma coisa, ou as regras do que eu devo ou não fazer. É o ego que decide isso. Quanto mais eu consigo fortalecer esse ego aqui, trazer uma real noção de identidade de quem eu sou, ser capaz de ouvir de fato os meus impulsos, a minha alma, o que eu quero verdadeiramente e flexibilizar essas regras, mais felicidade eu vou sentir na minha vida. Falando assim, parece que é um trabalho fácil de se fazer, né, no dia a dia. E não é. Ele passa primeiro por um reconhecimento. Por um reconhecimento de um processo, por um reconhecimento de como a nossa mente funciona. Por isso que é tão importante esse tipo de informação. E por um reconhecimento de como foi o meu processo de formação dos meus valores e do meu caráter. E que já está tão introjetado em mim, já faz tão parte do meu ego, que chega a se confundir com quem eu sou de verdade. Então, quando a gente conhece esse processo, a gente vai abrindo possibilidades internas de nos reconhecer com as nossas essências, com o que de fato faz sentido com a gente, numa avaliação honesta com a gente mesmo. Entender o quanto a nossa vida hoje está distante ou longe disso e flexibilizar tudo que eu aprendi de regra para jogar fora o que não faz mais sentido. E não é que ensinaram pra gente coisas ruins ou coisas boas, não é isso. Ensinaram pra gente o que os adultos que conviveram com a gente foram capazes de ensinar, dentro do modelo de mundo deles também. E fizeram o que conseguiram fazer. Agora, eu hoje, como adulta, não preciso carregar todos esses ensinamentos na minha vida hoje. Eu preciso ser capaz de olhar para tudo isso e falar, esse valor eu jogo fora, esse daqui eu quero. Então, eu vou largar a minha carreira de 20 anos de executiva de empresas, que foi o que eu fiz, para viver da terapia, que é o que eu amo fazer. Por mais que durante esse processo eu tenha sentido muito medo de fazer isso. O medo vinha principalmente de regras que eu tinha aprendido e de todo o meu sistema de crenças que estava instalado na minha mente. E o processo é o mesmo. Para se instalar crenças, gente, o processo é exatamente o mesmo. Ok, é isso, pessoal. Me falem se fez sentido para vocês. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Me falem aqui. Vocês conseguiram entender como é que se constrói todo o nosso conteúdo psíquico? Hoje nós falamos muito do conteúdo psíquico consciente. Esse processo é o mesmo que acontece para o inconsciente também, só que no inconsciente a gente não tem acesso a essas informações de uma forma tão rápida como a gente tem conscientemente falando, né? Então me digam se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Vão me falando aí. Deu para explodir a cabeça? Deu para ampliar o modelo de mundo de vocês com essas informações? E falem, gente, vamos lá.
Sim, estamos sempre processando, sempre em processo de mudança. Sim, ok, muito sentido. Então tá bom, gente. Vamos tirar uma fotinha aqui da live. Peraí, deixa eu tentar printar a tela. Não sei se eu vou conseguir, não. Se alguém conseguir printar e me mandar, eu agradeço. Fazer carinha, porque eu sempre saio fazendo careta. Ok, então tá bom. Até quarta-feira que vem, com mais um tema que vai ajudar muito você no consultório, nos seus atendimentos, a realizar verdadeiras sessões que transformam a vida das pessoas, porque lembra, gente, um processo de terapia precisa trazer resultados para a vida de quem está ali contratando os seus serviços. A gente não pode virar esse terapeuta amigo que a pessoa vai lá para desabafar. Não. Foco em resultado. Isso vocês vão conseguir com muita informação, muito conhecimento e colocando em prática nos atendimentos de vocês tudo isso que vocês estão aprendendo por aqui, ok? Então eu vejo vocês na quarta-feira que vem, às 13h07, aqui no mesmo horário no Instagram, pra gente continuar os nossos estudos.